Tiago 5, a partir do versículo 16, e esse testemunho já faz parte da mensagem. Ele diz assim: portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Diga comigo: salvará a vida dessa pessoa. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O poder da oração. A gente viu aqui o testemunho, 15 anos afastada, e uma mãe pentecostal que ora de madrugada, não é isso? Já bote meu nome aí. 3 da madrugada, coloque meu nome lá. Não esqueça não. Me ajude. Queridos, eu sempre digo, ai de quem tem alguém que ore por ele. Ai. Por quê, pastor? Porque ele vai vir para a presença de Deus. Pode passar o tempo que passar, nem que seja como peixe, pela boca, mas Deus vai trazer. Pode passar o tempo que passar. Como o pastor Jonas sempre diz, só há uma oração que não é respondida, né? A Natália falou que é aquela que não é feita. E esse texto deixa isso muito claro. A parte B do versículo 16, ele vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E para a gente entender a Bíblia, a gente precisa entender os conceitos bíblicos. Às vezes a gente fala sobre isso, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí você pergunta, o que é eficaz? Não sei não, mas é. A gente precisa entender. A gente não pode ser daquele grupo que a gente diz amém para tudo, sem nem pensar. A gente precisa usar a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade que Deus nos deu, que deu só para o ser humano, para a gente poder entender o que significa, porque quando eu entendo a capacidade que eu tenho de obedecer, ela é muito maior. Então, a oração, o texto vai dizer que é a oração de um justo. Quem que é o justo? Primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente quer entender qual é a oração poderosa, qual é a oração que Deus responde, o texto diz, a oração de um justo. A Bíblia vai usar 2 termos na Bíblia para descrever 2 tipos de pessoas: o justo e o ímpio. Quem que é o justo? É aquele que decidiu entregar sua vida a Cristo, que decidiu andar com Deus, que decidiu caminhar com Deus. Ele não é justo pela sua justiça, porque a Bíblia vai dizer que a nossa justiça, ela não passa de trapos de imundícia. Ele é justo porque Cristo é que o justifica. A cruz, que nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia, a cruz é quem nos justifica, é em Cristo que nós somos justificados. Ninguém vai poder chegar no céu, e vamos supor que você chega no céu, Deus pergunta, por que eu tenho que deixar você entrar aqui no meu céu? Não porque eu fiz boas obras, porque eu ajudei muita gente, a gente já viu sobre isso domingo, sobre a mentira que é. E aí Deus vai dizer, por que eu posso deixar você entrar? Você vai dizer, porque eu sou um pecador, mas Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, e o sangue dele me purifica e me justifica de todo pecado. E aí o Pai vai dizer, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Só tem uma maneira de nos tornarmos justos, é quando nós nos escondemos atrás dele. A Bíblia fala que quando Deus olha para nós, quando você tem Cristo como Senhor da sua vida, falamos sobre isso domingo, quando Cristo é o Senhor da sua vida, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele olha e Ele vê primeiro a Cristo, e em Cristo nós somos perdoados e nós somos justificados. Então a Bíblia usa esse termo justo para se referir ao cristão, aquele que tem a sua vida conduzida por Deus. E o ímpio é aquele que anda segundo a sua própria vontade, que vive a sua vida do seu jeito,
né, segundo seus próprios valores, segundo suas próprias vontades. Então, quando o texto diz aqui que a oração de um justo, ele está dizendo que a oração da igreja, e da igreja não o prédio, mas nós como cristãos, a oração de um cristão, ela é poderosa e eficaz. E aí eu fui poderoso, a gente sabe o que significa. Eu fui, embora eu saiba, mas às vezes eu sempre confundo eficiência e eficácia, que são dois conceitos muito importantes em tudo aquilo que a gente vai fazer. E eficiência fala de você fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Agora, eficácia, olha o que o nosso amigo Aurélio diz: eficaz, aquilo que alcança o resultado esperado. A oração de um justo, ela sempre vai alcançar o resultado esperado. Ela sempre vai dar fruto. Ela sempre vai dar resultado. Pode passar o tempo que passar, mas ela vai ser respondida. Sabe, pode passar o tempo que passar, mas o resultado daquela oração vai se concretizar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perceba que há um tipo de pessoa específica cuja oração vai ser poderosa e eficaz, que é o justo. Por isso, antes da gente orar pelos outros, a gente precisa, estar com a nossa vida nas mãos de quem nos justifica, que é Cristo. Porque a oração, o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está em quem responde. E é interessante que no versículo seguinte, versículo 17, ele começa dizendo o quê? Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. Então, ele orou para não chover e não choveu, diz o texto. Depois ele orou para que chovesse e choveu. Esse Elias é o mesmo que ora e vence a batalha contra os profetas de Baal. E daqui a pouco ele está meio que depressivo, querendo morrer. Humano. Mas a oração dele foi respondida, por quê? Porque Elias era justo. Porque ele servia a Deus. E a oração dele foi respondida. Sua oração foi poderosa e foi eficaz, porque ele andava com Deus. Ele não apenas orou, e aqui nós temos um outro segredo para a oração ser respondida. Primeiro, há um tipo de pessoa cuja oração é poderosa e eficaz, que é o justo, aquele que anda com Cristo, aquele cuja vida está nas mãos do Senhor. Segundo, o texto não diz apenas que Elias orou, ele vai dizer que ele era humano como nós, mas vai dizer que ele orou fervorosamente. Você consegue identificar a diferença de uma oração para uma oração fervorosa, sim ou não? Eu vou te ajudar a entender. Vamos supor que você está na beira da estrada, à margem da estrada, o pneu do seu carro furou, você precisa de ajuda, você está sem step, e você vai tentar parar algum carro para te ajudar. A maneira que você vai pedir ajuda vai ser uma. Mas vamos supor que, além do teu carro ter furado o pneu, ele furou o pneu no momento que você estava indo levar o teu filho para o hospital que está passando mal. A maneira que você vai pedir ajuda para quem está passando vai ser igual você estando com seu filho doente, precisando chegar no hospital, ou você estando só com o pneu furado. A maneira de você pedir ajuda vai ser a mesma, sim ou não? Se for o seu filho, se for preciso pular na frente do carro para o carro parar, você para, sim ou não? Você pula, você se coloca fervor. A oração fervorosa é a oração que você coloca paixão, que você coloca alma, que você coloca vida, que você coloca amor, que você coloca lágrimas, sabe, que você coloca quebrantamento. Não é aquela oração que você faz apenas para cumprir uma obrigação. Não é aquela oração que a religião nos ensinou, que a gente faz só para tirar um peso da nossa consciência e dizer que orou. Não. É por isso que dentro da nossa cultura, a gente fala muito do TSD, que é o tempo sozinho com Deus, que é um tempo de qualidade com Deus, onde eu tenho tempo para estar com Deus, sabe, onde eu tenho tempo para chorar, se eu tiver que chorar, onde eu tenho tempo para sorrir, onde eu tenho tempo para clamar, sabe, onde eu coloco, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha compaixão. A oração fervorosa é uma oração feita com paixão.
A Bíblia diz que Elias orou fervorosamente. Então, além de ter um tipo de pessoa cuja oração é poderosa e eficaz, que é o justo, há também um tipo de oração que Deus responde. Qual? A que é feita fervorosamente. Fervorosamente. Se a gente orasse como a gente deveria orar, se a gente orasse o tempo que a gente deveria orar, as vezes que a gente deveria orar, e da maneira que a gente deveria orar, eu tenho certeza que o nível de milagres que a gente experimentaria seria diferente. Mas eu quero declarar, está chegando um tempo, sabe, um tempo, Deus está levantando uma geração que vai orar, sabe, que vai orar, que sabe que Deus usa pessoas humanas como nós, mas que são justas pela cruz, justificados por Cristo, e que oram fervorosamente e veem Deus operar milagres. Quem crê nisso? Aplauda a Ele, glorifique a Ele. Sabe, todos nós temos as nossas necessidades. E às vezes a gente está esperando alguém orar. A religião nos ensinou a criar ídolos para nós. E o homem gosta de ser colocado na posição de ídolo. Se você está num local e alguém manifesta algum espírito maligno, você não precisa chamar o líder da intercessão, você não precisa chamar o pastor, não. Você, como cristão, você tem autoridade para impor a mão, orar e pelo nome de Jesus, no sangue de Jesus, você repreender. O problema é que a gente acostumou a terceirizar tudo. E infelizmente existem líderes que gostam dessa posição em que são colocados, porque eles querem se tornar indispensáveis na vida das pessoas. Um líder de excelência é igual a um árbitro, um bom árbitro de futebol. O bom árbitro é aquele que a partida começa e acaba e ninguém fala nele. Ele passa despercebido. Um bom líder é aquele que treina as pessoas para serem aquilo que elas foram chamadas para fazer e não para serem dependentes dele. Esse texto deixa muito claro, Elias era humano como nós. Quero que você entenda que se a sua vida está nas mãos do Senhor, se o sangue de Jesus é derramado sobre a sua vida, há poder na sua oração, há poder. Se você coloca fervor na sua oração, há poder. Deus ouve e Deus responde a oração. O texto diz que depois ele orou de novo e Deus respondeu novamente. Aí acontece algo interessante no texto. Interessante que ele vem falando sobre oração, e não por acaso o texto passa a falar sobre salvação. Ele vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, pessoas que um dia tiveram na presença de Deus e por algum motivo se desviou, ele diz, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. A gente precisa entender melhor o que ele quer dizer aqui quando ele diz quem converte. Porque o poder de conversão é do Espírito Santo, sim ou não? Mas quem prega a palavra? Somos nós. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar a palavra e Deus não deu a eles o privilégio. Deus deu a nós como igreja. Quando ele diz, quando a gente converte alguém dos seus caminhos, ele está dizendo quando a gente faz a nossa parte. Quando a gente prega, porque o Espírito Santo, ele só age mediante a palavra que é pregada. Qual é o papel do Espírito? Convencer da verdade, da justiça e do juízo. Mas só tem como ele convencer alguém acerca de uma verdade se aquela pessoa conhecer a verdade. Quem está me entendendo? E essa verdade só quem pode levar a igreja. Então, quando nós levamos a verdade às pessoas, ou levamos as pessoas à verdade, quando nós oramos e intercedemos, nós ativamos a ação do Espírito Santo, nós movemos o braço, a mão de Deus através da oração. Há poder na oração fervorosa de um justo. Sabe, é interessante que quando a gente olha, o texto muda radicalmente, não por acaso, porque ele sabe que a maior ferramenta que nós temos para ver alguém que está afastado se reconciliar, ou para ver alguém que nunca entregou sua vida a Cristo tomar essa decisão, é a oração.
Porque se a gente orar, a gente vai fazer as outras coisas. Se a gente orar, a gente vai convidar. Se a gente orar, a gente vai ter coragem de falar de Jesus para ele. Se a gente orar, Deus vai dar estratégia. Se a gente orar, Deus vai dar oportunidade. O problema é que se eu não oro, eu não ajo. É por isso que a palavra oração é a junção da palavra orar mais ação. Primeiro eu oro, depois eu ajo. Se você ficar esperando para agir sem orar, você não vai agir nunca. E se você orar, é impossível você orar e você não agir em prol daquela pessoa. Então, o texto deixa muito claro, sabe, que ele age, o Espírito Santo age mediante as nossas orações, sabe, a oração da igreja, a sua oração, ela é poderosa, ela é eficaz, ela alcança o resultado, sabe, a gente olha para a história de Pedro. Pedro estava preso, e a igreja se reuniu na casa das irmãs do Coque para orar por Pedro. As irmãs da Assembleia estavam lá, orando por Pedro. E a Bíblia diz que enquanto elas oravam, elas nem tinham terminado de orar. Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que anjos aparecem onde Pedro está na prisão. Abrem as portas, quebram as correntes, libertam Pedro. E Pedro não precisou pular o muro, Pedro não precisou serrar a grade, Pedro não precisou fazer, Pedro só precisou caminhar. As correntes foram caindo, as portas foram se abrindo e Pedro sai pela porta da frente e a igreja está lá na casa orando. De repente alguém bate na porta. Quando eles abrem a porta, quem era? Pedro. Porque há poder na oração de uma igreja, há poder na oração fervorosa de um justo. Você tem um poder nas suas mãos que você não está usando. A gente tem que abandonar o crente 6 horas. Que é isso, pastor? 6 horas por mim. Irmão, eu estou com um problema, 6 horas por mim. Mano, não tem problema nenhum você pedir oração, desde que você também esteja orando. O problema é que a gente pede para os outros orar pela gente, quando nem a gente está orando por nós mesmos. Eu pedi para a irmã orar por mim, eu quero que ela ore, mas eu oro todos os dias. Há um poder extraordinário na sua mão, chamado oração. É por isso que é tão difícil orar. É por isso que a Bíblia vai chamar a oração de labor. Labor quer dizer trabalho. Se engana quem pensa que orar não dá trabalho. Se engana quem pensa que orar não cansa. Porque a gente está lidando no mundo espiritual. Dá trabalho, cansa, mas dá resultado. E dá resultados que nenhuma outra coisa dá. A oração, ela traz resultados que nós jamais alcançaríamos de outra maneira. Então, nós lançamos domingo passado o nosso projeto Família Abençoada. Quem lembra qual era a sua missão de domingo até aqui? De domingo passado até hoje? Quem lembra? Era você orar para Deus te mostrar quem é a pessoa ou as pessoas da sua família que você vai estar em oração até o dia 11 de abril, quando nós teremos o culto Família Abençoada, e você vai orar para que essas pessoas estejam aqui conosco. Então, a partir de amanhã, nós já começamos a orar pela vida dessas pessoas. Então, eu queria te dar 2 minutinhos para você anotar aí, no teu iPad, no teu iPhone, no teu iPin, no que você tiver, mas anota. Anota. Ah, pastor, ainda não sei quem é. Então, agora você teve a semana toda para orar, para que Deus te mostrasse. Então, anota quem são as pessoas da tua família que você vai orar por elas a partir de amanhã. Pastor, o que é que eu vou ter que fazer durante esse período? Orar. Orar. E aí o Espírito Santo vai te dar algumas direções. Talvez ele te dê a direção para você fazer uma visita, sabe, para você convidar a pessoa para jantar, para você poder mandar um recebido para a pessoa, para você se aproximar, para você ir ganhando o coração dela. Deus vai te dar estratégias. Qual é o objetivo? Ter ela aqui no culto. Gente, são pessoas que ou estão afastadas ou pessoas que não são cristãs. Não é irmão de outra igreja, não. Quem está me entendendo? E aí você vai ver como a tua oração tem poder. Eu creio que dia 11 nós vamos estar vendo pessoas aqui se rendendo ao altar. Assim como a Natália se rendeu no 5º culto que ela veio aqui. Tem pessoas que vão vir aqui no dia 11, vão se render, sabe por quê? E elas vão estar aqui porque você orou. Porque tem muita gente que gostaria de estar aqui e não tem força para vir. Você sabia disso?
Tem gente que se prepara para vir no culto toda semana e não consegue vir. Por quê? Porque é uma luta espiritual. E luta espiritual se vence com ferramenta espiritual. Se vence com oração. Você vai começar a orar, você vai começar a interceder por essa pessoa na sua casa, na madrugada, na hora que Deus te desafiar. Você vai orar por essa pessoa e você vai ver como Deus vai trazer, Deus vai usar você para trazer ela para esse lugar. E aqui o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Durante todo esse tempo a gente vai estar orientando. Na semana que antecede o culto, nós vamos ter lives de oração todos os dias, das 10 às 10h30 da noite, pelo nosso canal no YouTube. Vai ter um dos nossos pastores orando junto com todos nós orando por essas pessoas. No sábado que antecede o culto, nós vamos ter um clamor aqui às 5h30 da manhã. Todo mundo vai vir, vai trazer o nome dessas pessoas e juntos nós vamos orar e nós vamos fechar essa campanha de oração pelas nossas famílias, sabe, com um clamor aqui na madrugada. Às 5h30 da manhã, na verdade. E no domingo, dia 11, nós vamos ver o agir de Deus. Quem crê? Amém? Então creia que há poder na oração de um justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A sua oração vai libertar pessoas da sua família, assim como a oração da mãe da Natália libertou ela e trouxe ela de volta para a presença de Deus. Precisamos voltar à essência de sermos cristãos que oram e uma igreja que ora. Muita oração, muito poder, muito milagre. Pouca oração, pouco poder, pouco milagre. Nenhuma oração, nenhum poder, nenhum milagre. Nós cremos que nós vamos começar a viver os melhores anos da nossa vida como igreja. Porque começa um tempo que nós mais vamos orar. Você vai ser desafiado a orar. Se prepare. Ah, pastor, eu não gosto, eu também não gosto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ir para o shopping, para o cinema. Eu gosto de jogar futevôlei. É isso que eu gosto. Mas eu oro todos os dias porque eu preciso. Tudo que Deus tem para fazer em mim e através de mim é através da oração. Amém? Se você entrou aqui, pastor, acho que eu entrei enganado. Me falaram da igreja preta, que é uma igreja que não ora, que pode tudo, que não sei o quê. Você veio para o lugar errado. A parede pode ser preta, mas o caminho continua estreito.